Olá, você que acompanha o curso de máquinas de corrente contínua aqui do canal Elétrica em Vídeos. Após o primeiro vídeo no qual apresentei o conteúdo de todo o curso, temos a nossa primeira aula em si. A primeira aula vai ser hoje. A aula de hoje nós vamos tratar a respeito do modelo mais elementar da máquina de corrente contínua. Fala do modelo construtivo, não dos modelos das equações. Ainda não é o momento. Na aula de hoje nós veremos a máquina mais elementar para que fique claro para você como se dá a operação do motor de corrente contínua. A ênfase da aula de hoje será na operação motor. A operação gerador você verá em breve. Quero lembrar você que na aula de hoje o modelo, ou melhor, a construção é a mais básica, porém na próxima aula eu já apresentarei uma construção mais próxima das máquinas comerciais. Caso você venha encontrar na realidade, no seu trabalho, essas máquinas de corrente contínua, você já terá na próxima aula uma visão mais clara de como elas funcionam do ponto de vista comercial. Vamos então ao conteúdo da aula de hoje. Eu tenho aqui a ilustração de uma máquina de corrente contínua elementar. A palavra elementar deixa bem claro, é a máquina que funciona a partir de princípios mais básicos da física. Então, estudaremos posteriormente as máquinas um pouco mais complexas e próximas dos modelos que se encontram na realidade comercialmente. Tenho aqui dois blocos em azul, que na verdade são representações de ímãs. Aqui você vê o polo norte de cima, que o polo sul obviamente está do outro lado, aqui mais à esquerda, enquanto que no bloco à direita eu tenho aqui internamente o polo sul. O polo norte de cima estará aqui mais à direita desse bloco à direita. Represento apenas os polos de interesse. No meio do caminho, eu tenho aqui um cilindro. Precisamos dar nome a essas partes. Essa parte aqui, em azul, ou melhor, os dois blocos em azul, a gente vai chamar de estator. Estator te lembra a palavra estático, e é isso mesmo. Estator é a parte que fica parada. E aqui eu tenho uma parte que pode se mover, é esse cilindro que vai rodar. A gente chama de rotor. Os nomes estator e rotor são nomes genéricos e serão válidos também para outras máquinas que você vier estudar. Então, estator vai ser a parte que ficará parada e o rotor a parte que rodará. Na verdade, o rotor não é só a parte que roda especificamente, porque roda no caso de uma máquina rotativa. Se for uma máquina linear, a parte que está se movimentando de forma linear para frente e para trás também é chamada de rotor. Então, rotor é a parte móvel, mas associe sua memória com a palavra rodar para poder lembrar melhor. Esses ímãs vão criar um campo magnético. Um campo magnético que a gente bem sabe, sai do polo norte e chega ao polo sul. Ele está aqui indicado pelo vetor B, o vetor densidade de fluxo magnético. Antes disso, vale a pena só notar uma coisinha. Nesse cilindro, que é o rotor, eu tenho duas partes de interesse. Uma delas é o fato de que foram feitas ranhuras, exatamente, olha, fez-se um corte aqui no cilindro e outro corte aqui também no cilindro, para caber os fios que colocaremos daqui a pouco. Ou melhor, colocaremos já agora. Vamos colocar esses fios aqui dentro. Pronto, eu tenho aqui os fios, aqui atrás é só para indicar que, obviamente, é uma espira, portanto, é fechado. Vem aqui e aqui atrás ela vem e se fecha. Então, estão dois terminais de uma espira. E aqui eu tenho essa parte pronunciada do rotor. A essa parte específica, a gente chama de eixo. É onde a gente vai colocar a nossa carga. É aqui que a gente vai acoplar o dispositivo que vai girar. Por exemplo, se fosse num veículo elétrico, é aqui que estaria a roda do veículo elétrico. Vamos seguir adiante aqui. Tendo em mente o estator, o rotor e o eixo, podemos dar continuidade sabendo que o campo magnético existirá dessa forma, nesse sentido, aqui representado, como eu disse antes, pelo vetor densidade de fluxo. Para a gente entender a máquina de corrente contínua, a gente tem que lembrar de uma regra, a regra da mão direita, ou a regra do tapa com a mão direita, que nos dá o sentido da força. Quando você tem um fio sendo percorrido por corrente numa região que tem campo magnético,
como será esse aqui se houver corrente circulando por esse fio. Tem uma região com campo magnético, é a região entre os dois blocos do estator, aqui é inundado de campo magnético, enquanto que eu tenho fios que eu vou fazer circular a corrente. A regra da mão direita diz o seguinte: você deve apontar o polegar para a corrente, os demais dedos da sua mão devem indicar o sentido do campo magnético ou do vetor densidade e fluxo do campo magnético, e a palma da sua mão lhe indica a força. Então, vamos supor que a corrente esteja circulando dessa forma. Eu devo colocar o meu dedo polegar no sentido da corrente, esse aqui, circulando nesse sentido, os demais dedos no sentido do campo magnético e a palma da mão, que me dá o tapa, por isso também é chamado de regra do tapa, me dá o sentido da força. Eu vou ter uma força para cima. Se a corrente sai desse fio, então ela entra por esse aqui. Eu vou analisar a força criada por esse fio de baixo quando estiver sendo percorrido por corrente. E como eu faço isso? Da mesma forma. Indico o polegar no sentido da corrente, os demais dedos no sentido do campo magnético, ou seja, da esquerda para a direita, e nesse caso a palma da mão estará virada para baixo. Eu tenho a força para baixo. Nesse caso específico, essa máquina vai girar no sentido horário. É difícil entender máquina de corrente contínua quando você tem uma visão em 3D. Eu preferi, agora que você tem em mente a regra do tapa, a regra da mão direita, para saber o sentido da força, colocar uma figura em 2D que nos ajuda um pouco mais. Então, eu tenho essa ilustração agora numa versão simplificada. Aqui, ó, uma versão em 2D. A nossa visão é a visão de quem está aqui, ó, nessa região, olhando essa máquina. Joia, tenho aqui indicado um fio que eu coloquei como sendo, chamando de 1, e o outro como sendo o fio 2. Lembre que esses dois terminais são terminais da espira. Esse fio continua em direção a essa tela e lá atrás se une para fazer a espira. Esses dois terminais aqui seriam esses dois terminais aqui. Ou melhor, estariam, na verdade, aqui e aqui. A ranhura fica mais nítida, inclusive, nessa ilustração. Joia! Vamos utilizar a regra do tapa novamente. O ponto indica a corrente saindo. A cruz ou X indica a corrente entrando. Se você usar a regra do tapa e colocar o seu dedo polegar saindo e os demais dedos nessa direção, polegar saindo e os dedos nessa direção, significaria que a palma da mão estará para cima, criando a força para cima. Então, nós bem sabemos, a força aqui vai ser criada nesse sentido. Enquanto que no fio de baixo, a mesma coisa. A corrente está entrando. Se a corrente está entrando, e você deve utilizar a sua mão direita para fazer essa análise e colocar os demais dedos no sentido do campo magnético que está para cá, então a palma da mão estará para baixo e a força estará, portanto, para baixo. Da mesma forma que antes, essa máquina tende a rodar no sentido horário. Mas aí tem um porém. Vamos supor que esse eixo imaginário que eu estou colocando aqui seja atravessado. Afinal de contas, esse trecho, que é o fio 1, vai passar para o outro lado e esse fio, que é o 2, vem para cá. Então, nós teremos uma rotação. O fio 1, lembre-se, a corrente sai. O fio 2, a corrente entra. Pronto, atravessou esse eixo imaginário. Vamos fazer novamente a regra do tapa? Peço a você que faça com paciência. Quando você colocar o polegar saindo dessa tela e todos os demais dedos no sentido à direita, para a direita, a sua palma da mão estará para cima e, portanto, a força estará para cima. Então, nesse caso, a força estará nesse fio, indicar no próprio fio. Assim. Aqui será a força F. Se agora você pegar a sua mão para analisar o fio 2 e colocar o seu dedo polegar indicando a corrente entrando na tela,
e os demais dedos da esquerda para a direita, verá que a palma da mão estará para baixo e, nesse caso específico, a força também estará para baixo, já que ela segue o sentido da palma da mão, a regra do tapa. O tapa indica o sentido da força. A máquina se moveria ou tenderia a se mover no sentido anti-horário. Ou seja, ao atravessar esse eixo imaginário, a máquina que a gente criou, que a princípio giraria no sentido horário, passa a ter o sentido de rotação revertido, ou seja, ela ficaria ora no sentido horário, ora no sentido anti-horário. Essa máquina não nos serve. O nosso propósito é criar torque médio diferente de zero durante uma volta. O torque médio numa volta, nesse caso, vai ser zero. Metade da volta, o torque criaria velocidade no sentido horário, metade da volta, o torque criaria velocidade no sentido anti-horário. A máquina não funciona conforme o nosso propósito. Então, a gente precisa de algum mecanismo para fazer essa máquina funcionar. E qual é o mecanismo? Eu vou lhe dizer qual é. A gente deve reverter, ao atravessar esse eixo imaginário, os sentidos da corrente, de tal forma que a rotação se mantenha no sentido horário. Vamos fazer isso. Vou trocar agora os sentidos das correntes. A corrente 1 que você vê agora saindo, você vai perceber que está entrando e vai se inverter também no 2. Pronto, inverti os sentidos da corrente. Vamos fazer a mesma análise da regra da mão direita. A regra da mão direita diz o seguinte: você deve pegar o seu polegar, colocar no sentido da corrente. Nesse caso, a corrente está entrando. O seu polegar, coloque ele entrando nessa tela, enquanto que os demais dedos devem estar apontando da esquerda para a direita, no sentido do campo magnético, aqui indicado em vermelho. E você vai perceber que, nesse caso específico, a sua palma da mão estará para baixo. Estando a sua palma da mão para baixo, a força estará nesse sentido. Se você fizer a mesma coisa com o fio 2, perceberá que a força estará para cima. E, finalmente, essa força, ou essas duas forças, tendem a fazer a máquina girar no sentido horário. Ou seja, se ao atravessar esse eixo imaginário, eu inverto o sentido das correntes nos fios, eu consigo rotação contínua. Eu consigo garantir que o torque faça com que a velocidade se dê sempre num único sentido. A grande questão é como fazer ao atravessar a corrente se inverter o seu sentido, melhor dizendo. Quando a gente atravessa esse eixo imaginário, a gente usa um equipamento chamado comutador. Vou explicar ele agora. O comutador é aqui mostrado. Eu tenho uma fonte de tensão, antes não representada, porque eu não queria deixar a figura mais pesada, né, do que já está. Mas esses fios não poderiam ter corrente circulando se não tivesse um caminho fechado, nesse caso, alimentado e fechado por uma fonte de tensão. A fonte de tensão, aqui indicada, tem dois terminais, positivo e negativo. A corrente vai circular do sentido esquerdo para o direito, na fonte de tensão, terminal negativo para o positivo, e dentro do condutor, ou dentro da carga, ela circula entrando pelo terminal 2 e saindo pelo terminal 1, de forma similar a como fizemos a nossa análise, saindo pelo terminal que está à esquerda, como você nota aqui. Aqui à esquerda está saindo. Mas vamos lá. Vejam só, a essa parte aqui, ou essas duas partes, melhor dizendo, a gente dá um nome. A gente chama essas duas partes de escovas. Escovas. As escovas são feitas de materiais condutores, tipicamente o carvão, e são materiais relativamente macios. E aqui eu tenho dois semianéis. Note que se esse cilindro tivesse fechado, botar aqui em azul, fica melhor, esse cilindro tivesse fechado, ele estaria assim. Pegue um cilindro e faça um corte, da forma como você vê aí. Esse cilindro dividido em duas partes, que nós chamaremos de semianéis. Chamaremos de semianéis. Pode ser que você encontre outro nome
na literatura na literatura técnica que vier estudar, no livro que vier a estudar esse assunto. Os semianéis são feitos de materiais condutores rígidos, tipicamente cobre. É necessário, portanto, que as escovas sejam macias exatamente por isso. Afinal de contas, há contato entre dois materiais condutores e esse contato se dá com os dois semianéis girando. Afinal de contas, eles são soldados aos fios, que obviamente aqui atrás está o rotor. Aqui atrás tem o rotor. E, portanto, não pode haver contato entre duas partes sólidas e rígidas. É necessário que uma delas seja maleável, macia, para que vá se desgastando e seja trocada eventualmente. As escovas das máquinas de corrente contínua devem ser trocadas periodicamente, afinal de contas, elas são desgastadas naturalmente durante o seu uso. Aqui já vemos uma pequena desvantagem da máquina de corrente contínua. Mas vamos à explicação do que eu chamei de comutador. O que é o comutador? Exatamente isso aqui, o dispositivo formado pelas escovas e os dois semianéis que são soldados aos fios. Essa máquina, conforme vimos antes, ela está girando no sentido horário. Girando no sentido horário significa dizer que esse semianel de número 1, com o fio de número 1, vai para a parte de cima, enquanto o semianel com o fio de número 2 vai para a parte de baixo. O giro vai fazer com que aconteça isso aqui. Nesse instante especificamente, não há contato entre as escovas e os semianéis e, portanto, não há corrente circulando nesse circuito. Porém, o rotor vai continuar a girar por inércia. Afinal de contas, quando você coloca uma massa para se movimentar, ela tende a continuar no movimento, que a gente chama popularmente de girar por inércia, de se deslocar por inércia. É a tendência natural de manter o movimento original. Ao continuar girando no sentido horário, vai haver inversão e o semianel com o fio número 1 vai passar a tocar nessa escova e o semianel com o fio número 2 vai passar a tocar na escova à esquerda. Vai acontecer isso aqui. Ao acontecer isso aqui, significa dizer que vai haver novamente contato entre escova e os semianéis. O circuito estará fechado, afinal de contas, esse fio continua formando uma espira, um circuito fechado, e haverá novamente corrente. A corrente que se desloca, que tem os seus portadores de carga, melhor dizendo, se deslocando do terminal negativo para positivo na fonte e do positivo para o negativo na carga. A corrente agora se desloca assim. Agora se desloca assim, da mesma forma que se deslocou na primeira etapa. Ou seja, quando houve uma rotação, houve inversão no sentido da corrente nos fios. O fio 1 iniciou o movimento com a corrente saindo e agora o fio 1 tem a corrente entrando. Era exatamente o que estávamos atrás. Nós queríamos exatamente garantir que o fio 1, quando se deslocasse e atravessasse esse eixo imaginário aqui, ele tivesse o sentido da corrente invertido. Ou outra forma de pensar é, todo e qualquer fio que estiver do lado esquerdo deve ter a corrente saindo. Todo e qualquer fio que esteja no lado direito deve ter a corrente entrando. É isso que conseguimos. A corrente do lado esquerdo está saindo, a corrente do lado direito está entrando. Houve a rotação, a corrente do lado esquerdo continua saindo e a corrente do lado direito continua entrando. Apenas e simplesmente foram trocados os fios devido à rotação. Eu sei que as ilustrações deixam a desejar quando se trata de uma aula que envolve uma dinâmica de movimento, por isso eu coloco na descrição do vídeo e peço que você veja links para vídeos específicos somente que tratam da movimentação da máquina de corrente contínua para dar destaque ao comutador. Obviamente, nesses vídeos pode surgir informações adicionais que eu vou tratar em sequência nas próximas aulas. Peço a você que complemente essa aula vindo à próxima, no qual nós evoluiremos para a construção da máquina de corrente contínua mais próxima da máquina comercial que você virá encontrar caso venha trabalhar com esse assunto. Aguardo você em breve, então.